Como fazer o tópico frasal, o bendito tópico frasal. Como fazer? Bom, há inúmeros formatos para você fazer um tópico frasal. Divisão, definição, confronto, analogia. Todos esses formatos são outras explicações e eu não vou ter tempo aqui para estender isso. Então eu vou falar da principal forma de você formular um tópico frasal. Você escrever o seu tópico frasal, que é na forma de declaração. Essa é a forma mais simples e a que mais funciona. Quando eu digo declaração, pode ser uma declaração, pode ser uma afirmação ou pode ser uma declaração negativa. Pode ser afirmativa ou negativa, mas é uma declaração. Vamos pegar como exemplo o primeiro texto que eu mostrei aqui no começo dessa aula. Vou pegar como exemplo esse texto, cuja tese era esse quadro de persistência de maus tratos com esse setor é fruto principalmente de uma cultura de valorização do sexo masculino e de punições lentas e pouco eficientes por parte do governo. Então, nessa tese que estava lá escrita na introdução, 2 tópicos foram escritos aqui, né? Esse em azul, a desvalorização do sexo feminino e valorização do sexo masculino, e as punições lentas e pouco eficientes por parte do governo. O azul foi desenvolvido no parágrafo de desenvolvimento 1, o verde no desenvolvimento 2. Então, no desenvolvimento 1, como ele foi colocado em forma de declaração? Então veja que a autora do texto ela pegou esse tópico, isso aqui é um tópico, né? Uma cultura de valorização do sexo masculino. Isso é um tópico. É uma ideia. Então ela pegou essa ideia e transformou isso em uma declaração. Então ela começou aqui, ó, ao longo da formação do território brasileiro, o patriarcalismo sempre esteve presente, como por exemplo na posição do senhor do engenho. Consequentemente, foi criada uma noção de inferioridade da mulher em relação ao homem. Aqui aparece o tópico frasal. Nessa consequência, não é uma consequência, apesar do conectivo de consequência, que também serve para conclusão, isso aqui é uma conclusão. E isso aqui faz às vezes da premissa dessa conclusão. Então, foi feita uma declaração, foi criada uma noção de inferioridade da mulher em relação ao homem. Então ela pegou aquele tópico, mudou algumas palavras, né? Uma cultura de valorização do sexo masculino, e foi criada uma noção de inferioridade da mulher em relação ao homem. Mudou as palavras e fez uma declaração. Então essa é a forma mais fácil de você criar o seu tópico frasal. Faz uma declaração. Pode ser afirmativa, pode ser negativa, conforme o que você está sustentando. E o D2, parágrafo de desenvolvimento 2. O tópico que ela abordou foi que é a ideia, né? De punições lentas e pouco eficientes por parte do governo. Então, como ficou isso na declaração do tópico frasal? Além dessa visão segregacionista, ou seja, o que foi defendido no parágrafo de desenvolvimento 1, que é a visão de que a mulher ela é vista com inferioridade. A lentidão e a burocracia do sistema punitivo colaboram com a permanência das inúmeras formas de agressão. Então, foi feita uma declaração. Mudou algumas palavras, né? Que antes foi dito aqui na tese que as punições eram lentas e pouco eficientes, porque se é lenta não tem muita eficiência, né? Então, a lentidão e a burocracia do sistema punitivo colaboram com a permanência de inúmeras formas de agressão. Feita uma declaração, só isso. O simples, o básico, o que funciona. Claro que você pode, como eu disse, há outras formas de você escrever esse tópico frasal. Talvez mais aprimoradas, talvez. Mas esse é o feijão com arroz que funciona.